É excelente dar início a mais um mergulho profundo no conhecimento hoje. Com certeza, é muito bom estar aqui de novo. A nossa missão nesta análise aprofundada é desvendar uns mistérios bem intrigantes sobre como a nossa mente emite e capta informações continuamente. Uhum. E como isso, transforma de maneira radical a compreensão sobre a realidade que cerca a gente. É um tema que realmente muda a nossa perspectiva sobre a vida. Muda muito. E para construir essa exploração hoje, vamos nos debruçar sobre uma fonte bem específica e rica. Sim, um material incrível. Estamos falando do capítulo 11, que é intitulado Onda Mental, do livro Mecanismos da Mediunidade, Exato. que é uma obra de autoria do espírito André Luiz, trazida a público pela psicografia do Francisco Cândido Xavier e do Valdo Vieira. É um material que propõe, assim, uma ponte muito fascinante entre a biologia, a física e a dinâmica da própria consciência. Sim, Ele convida quem acompanha a leitura a tirar o pensamento daquela, sabe, daquela categoria de abstração poética. aquela coisa meio nas nuvens, né? Exatamente. E colocar o pensamento sob uma lente quase laboratorial mesmo. E para materializar essa ideia logo de cara, pensa numa daquelas enormes torres de transmissão de televisão. Uhum, aquelas gigantescas de metal. Isso. Aquelas estruturas massivas, cheias de cabos, antenas parabólicas e aquelas luzes vermelhas piscando lá no topo. Sim, dá para visualizar perfeitamente. Quando a gente olha para aquilo, a gente vê o ápice da engenharia clássica, né? Um equipamento que foi construído com um propósito puramente mecânico. Pegar um sinal invisível que viaja pelo ar e transformá-lo em som e imagem, tipo na sala de estar das pessoas. Exatamente. E essa é uma tecnologia muito tangível, né? É muito fácil de compreender porque obedece a um caminho de via única, bem delimitado. Como assim de via única? O transmissor envia o sinal com uma certa potência e o aparelho lá na casa da pessoa simplesmente recebe e decodifica. Fim da história. Certo, mas a provocação que a fonte traz faz a gente virar essa lente para dentro. Uhum. E se a estrutura mais complexa, a estação de transmissão e recepção mais absurdamente avançada do universo, não for feita de aço e silício? Essa é a grande virada de chave do texto. Pois é. E se ela for feita de biologia e energia espiritual? O que acontece se o cérebro humano funcionar como uma tecnologia que faz essas nossas torres de transmissão parecerem, sei lá, brinquedos rudimentares? A implicação direta dessa mudança de perspectiva é que a gente passa a entender que nós não apenas habitamos a realidade, nós a emitimos. Nós emitimos a realidade. Nossa, Exato. A obra argumenta que o pensamento tem substância. Ele não é o vazio, não é só uma ideia. certo. Da mesma forma que a física estuda as ondas hertzianas do rádio e da TV, o texto propõe a existência real e estrutural da onda mental. Uma onda mental de verdade? Sim, o pensamento se expressa através de ondas de múltiplas frequências, atuando como a matéria-prima de todos os fenômenos da consciência. Certo, vamos desempacotar isso, porque tem muita informação aí. Vamos lá. Se o pensamento tem substância e a gente está emitindo essas ondas o tempo todo, como funciona a mecânica disso? Então, Porque a fonte faz uma comparação direta com o funcionamento de uma câmera de televisão daquela época, né, em meados do século XX. O texto fala sobre a metamorfose de uma cena visual em eletricidade. isso mesmo. Como a gente aplica essa engenharia da TV antiga à nossa própria mente? O que é fascinante aqui é um mecanismo em si. Nessas câmeras antigas, existiam peças como o iconoscópio e o mosaico. Nomes bem técnicos, né? Bastante. Mas, sem entrar em jargões técnicos excessivos de eletrônica, o que acontecia era o seguinte: Tá. a luz de uma cena entrava pela lente e batia numa placa sensível. Certo, como uma fotografia. Quase isso. Onde batia mais luz, gerava-se uma corrente elétrica mais forte. Onde havia sombra, a corrente era mais fraca. Ah, entendi. A câmera basicamente pegava a luz e traduzia para a eletricidade. O que o André Luiz descreve é que o espírito, sendo esse núcleo gerador de vida, faz exatamente a mesma tradução. Ou seja, a nossa intenção seria a luz. Perfeito. A nossa vontade, os nossos desejos e emoções
funcionam como a luz da cena. E a câmera? Essa energia bate na nossa imaginação, que seria a placa sensível, a nossa câmera interna. Caramba. E a partir desse contato, a mente traduz o sentimento em correntes energéticas. É um processo contínuo de conversão. Então não para nunca. Nunca. Toda vez que nutrimos um pensamento, a gente cria o que o texto chama de formas-pensamentos, ou imagens moldes. Imagens moldes. Sim, não é apenas uma ideia passageira, é uma carga energética real, com frequência e intensidade proporcionais àquilo que estamos sentindo. E isso é arremessado para fora da gente. Exatamente, constantemente. Nossa, isso muda completamente a perspectiva das coisas? Se essa infraestrutura invisível está rodando em segundo plano o tempo todo, significa que cada pessoa é uma emissora ambulante? Uma emissora 24 horas por dia. Transmitindo uma programação ininterrupta pela atmosfera psíquica do planeta. Uhum. E se existe transmissão, inevitavelmente existe alguém captando esse sinal, né? Com certeza. É aí que a coisa fica mais séria. Porque a fonte introduz a ideia de que atuamos como hipnotizadores invisíveis no nosso dia a dia. Hipnotizadores. É uma palavra forte. Muito forte. O texto diz que hipnotizamos quem aceita o nosso modo de sentir e somos hipnotizados quando aderimos à frequência dos outros. E é impressionante como isso faz sentido. Demais. É quase impossível ler isso hoje e não pensar no mecanismo dos algoritmos das redes sociais, sabe? Ah, total. A analogia é perfeita. Né? A gente sintoniza um tipo de conteúdo e o sistema passa a recomendar mais daquilo, conectando a gente com bolhas de afinidade. Exato. Então, grupos de pessoas reclamando juntas ou celebrando juntas estariam operando nesse mesmo princípio do algoritmo. A analogia com os algoritmos é muito tentadora. E funciona bem para entender a dinâmica social. Sim. Mas a mecânica que é descrita no texto é, na verdade, muito mais profunda e orgânica do que isso. Como assim mais orgânica? Bom, o algoritmo de uma rede social é um código externo, né? Programado por terceiros para reter a nossa atenção. Verdade, tem uma empresa por trás. Exato. Já o que a fonte descreve como quismismo inelutável do pensamento. Quismismo inelutável. Belo termo. Sim, é poético e técnico ao mesmo tempo. Esse quismismo é uma lei física fundamental da própria natureza. Nós não somos direcionados por uma empresa. Nós somos os programadores do nosso próprio direcionamento. É uma química inevitável, só que governada por nós mesmos. Exato! Lembra da analogia da TV? Lembro do sinal convertido. Isso. O sinal convertido precisa chegar à válvula de imagem do aparelho receptor para virar uma cena de novo. Certo. Na nossa convivência diária, as nossas oscilações mentais entram em combinação espontânea com as ondas de outras consciências. E essas consciências podem estar num corpo físico ou não, pelo que a fonte diz. Exatamente, encarnadas ou não. E a regra fundamental dessa conexão não é um código de computador. É o que, então? É a afinidade íntima. Nós nos conectamos quimicamente, num nível mental profundo, com quem abriga inclinações, atitudes e desejos semelhantes aos nossos. Nossa, então se um grupo de pessoas passa o dia focado no pessimismo, alimentando o ressentimento ali no trabalho, por exemplo, não é só uma questão de estarem de mau humor na mesma sala. Existe uma troca real de corrente energética. É uma simbiose literal. O transmissor de uma pessoa envia a forma-pensamento de pessimismo. E aí? Essa onda é captada pela tela mental da outra pessoa que já tem afinidade com aquele pessimismo. E uma passa a retroalimentar a realidade da outra. Um estado de hipnose mútua. A realidade daquele ambiente fica densa e delimitada pela programação que eles mesmos concordaram de forma silenciosa em transmitir e receber. Isso obriga a gente a olhar para as nossas interações diárias com muito mais responsabilidade, né? Sem dúvida nenhuma. Mas olha, existe uma lacuna que a gente precisa preencher aqui, que é o aspecto biológico da coisa. Ah, sim, o hardware humano. Exato. Como esse hardware processa isso tudo? Porque se estamos falando de uma onda mental e espiritual que afeta o nosso humor e as nossas ações, como o físico interage com o não físico?
Onde estão as antenas do corpo humano capazes de lidar com um volume tão absurdo de frequências? Essa é a ponte que a ciência contemporânea investiga com cada vez mais afinco hoje em dia. E o que o texto dizia sobre isso já naquela época? A obra descreve o cérebro como a cabine de manifestação do espírito. Físico, ela precisa de um maquinário hipertecnológico. Que seria o nosso corpo. Exatamente. As nossas células, todo o sistema nervoso, os plexos espalhados pelo corpo e as glândulas endócrinas. Tudo isso está envolvido. Tudo. Eles funcionam como aquelas válvulas, câmaras e tubos da televisão. E olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. O autor passou um tempo enorme construindo essa metáfora técnica da televisão. Sim, ele detalha bastante. E, de repente, ele próprio admite que a comparação peca pela pobreza conceitual. Ele diz que a TV é um exemplo pobre perto da realidade. Sim, ele diz que a TV não serve para explicar a mente em sua totalidade. E por que ele diz isso? Porque a emissora de TV precisa de um prédio gigantesco para emitir o sinal, né? E de um aparelho completamente diferente na sala das pessoas para receber. São coisas geograficamente separadas. Mas o nosso cérebro faz a emissão e a recepção de estímulos, imagens, cores e vozes de forma totalmente simultânea. É incrível. A mesma máquina biológica que projeta a realidade também capta a realidade ao mesmo tempo. Como acontece essa tradução microscópica? Se conectarmos isso à imagem maior, a gente percebe a maravilha que é a estrutura humana. A tradução ocorre num nível que mistura eletroquímica com dinâmica espiritual. Tá, e como o texto explica isso na prática? O texto menciona as vias aferentes e eferentes do nosso sistema nervoso. Vamos traduzir isso para a nossa rotina. O que são essas vias? Bom, as vias aferentes são os caminhos que trazem a informação dos sentidos e do ambiente exterior para o centro, para o cérebro. Certo, é o que chega. E as eferentes? As eferentes são as que levam os comandos do cérebro de volta para o resto do corpo, gerando a ação física. Entendi. Tipo, quando a gente encosta a mão numa panela quente, o corpo manda a informação da dor pelas vias aferentes. Exato. E logo em seguida manda o comando pelas vias referentes para a gente puxar a mão rápido. Exatamente. Esse é o circuito físico básico. Certo. Mas a fonte propõe que a energia espiritual utiliza essa exata mesma rede de cabos, digamos assim, para se manifestar. O espírito usa o sistema nervoso? Sim. Quando o espírito gera um pensamento ou uma intenção, esse impulso invisível causa uma alteração microscópica no ambiente físico. Dentro do cérebro? Provavelmente influenciando as sinapses, que são aqueles espaços de comunicação entre os neurônios. Ah, sinapses? Uma pequena alteração química ali, gerada pela vontade do espírito, descarrega neurotransmissores específicos. Então o pensamento muda a química? Totalmente. Esses mensageiros químicos viajam pelo sistema nervoso, atingem as glândulas endócrinas e, de repente, um pensamento não físico de gratidão se transforma numa inundação biológica de ocitocina. Ou de serotonina no corpo físico. Isso mesmo. O corpo físico, então, seria uma espécie de tela fluorescente onde a mente se projeta? É uma ótima forma de visualizar. Ele não é apenas um amontoado de tecidos biológicos. Ele é o hardware desenhado especificamente para decodificar e expressar a engenharia do espírito. É o veículo perfeito, sabe? Em constante aprimoramento para uma consciência que está num longo processo de evolução. E isso leva a gente à peça central de toda essa engrenagem. A peça principal. Sim, porque já compreendemos a mecânica da onda, sabemos que a imaginação é a câmera, e acabamos de explorar o cérebro e o sistema nervoso como essa nossa antena simultânea. O hardware está entendido. Mas quem está na direção? Uma antena não escolhe o próprio canal sozinha, né? Definitivamente não. Quem determina a frequência da nossa emissora mental? A fonte introduz aqui o conceito da alavanca da vontade. A vontade com V maiúsculo. Isso. É a nossa vontade que maneja essas correntes mentais, seja para projetar algo de propósito ou para blindar a nossa mente contra influências externas. Exato. Mas o texto deixa muito claro que nós não ganhamos esse controle remoto pronto e funcional desde o início dos tempos, não é? Muito longe disso. A vontade é uma conquista evolutiva gigantesca.
Como assim evolutiva? E biológica, e aponta que essa alavanca da vontade foi construída de forma extremamente lenta. Levou tempo. Milênios e milênios de um trabalho quase automatizante, de repetição e aprendizado. A imagem que o autor usa para descrever esse nosso passado distante é muito curiosa. Ele chama o ser humano, nos seus primórdios evolutivos, de molusco inteligente. Molusco inteligente, sim, Ele usa o termo monoideísmo intermitente. que soa super complexo, né? Soa, mas vamos traduzir isso. Mono significa único e ideísmo vem de ideia. Certo. Ou seja, a mente ficava ali orbitando uma única ideia básica por vez. A antena da vontade estava sintonizada quase que exclusivamente no instinto de preservação. Apenas na sobrevivência. Exato. O texto descreve que vivíamos como monomaníacos do prazer inferior. O foco era apenas sobreviver, dominar os outros e satisfazer as necessidades mais básicas daquele momento. Era uma antena apontada unicamente para o próprio umbigo. Exatamente. E nesse estágio primário, a imaginação e a memória eram ferramentas extremamente curtas, rudimentares. Não iam muito longe. Não. O molusco inteligente operava apenas por instintos reativos. Qualquer vibração ou desafio que exigisse, sabe, um esforço maior, uma expansão moral ou empatia, O que acontecia? era imediatamente repelido pela mente primária. E o resultado disso, segundo a ótica espiritual apresentada, era que a criatura passava reencarnações sucessivas, presa em simbioses muito limitantes, Atraindo o mesmo tipo de energia sempre. conectando-se apenas com outros seres que vibravam exatamente naquele mesmo nível de egolatria e egoísmo. É tipo uma versão pré-histórica daquele hipnotismo de grupo que a gente discutiu há pouco, né? Perfeito, exatamente isso. Mas, felizmente, nós saímos desse estado de molusco. A grande pergunta é, qual foi o mecanismo evolutivo que quebrou essa concha e expandiu o alcance da nossa antena mental? E o texto é muito contundente nessa resposta. Ele diz uma frase marcante: a dor estilhaça envoltórios. A dor estilhaça envoltórios. Nossa. É uma constatação muito profunda sobre a pedagogia do universo. O comodismo daquele estado de molusco não dura para sempre. Porque as coisas mudam, né? Sim, a civilização chega, o ambiente muda, o atrito das relações exige muito mais da nossa consciência, as provações, os desafios e muitas vezes o próprio sofrimento. Funcionam como um motor. Funcionam como um cinzel, sabe? Que vai quebrando a concha dura do instinto básico. Então a dor atua como um catalisador biológico e espiritual. Sim, ela força a mente a buscar novas saídas. Isso vai desenvolvendo gradativamente a nossa capacidade de reflexão, a nossa memória e a imaginação. Certo. O que antes era uma vontade focada puramente na dominação, passa ao longo de séculos de aprendizado e atrito a se sofisticar. Vai ficando mais complexa. A consciência começa a vislumbrar valores mais altos e a vontade se converte no prazer de aperfeiçoar e servir. É o nascimento do autodomínio A vontade deixa de ser uma resposta cega ao ambiente. e passa a ser uma força diretriz consciente. Essa transição do instinto reativo para o autodomínio consciente prepara o terreno para a metáfora mais impactante de toda a obra, na minha opinião. Sim, o ápice do capítulo. Porque, ao atingir esse estágio superior de lucidez, a vontade deixa de ser apenas um botão que troca de canal da TV. Ela se transforma em uma usina formidável de poder. Uma verdadeira usina. Fonte faz uma analogia da biologia e do espírito com a física clássica de novo, comparando essa vontade educada a um ciclotron. Um ciclotron. Para ajudar quem está ouvindo a visualizar isso na física, um ciclotron é um acelerador de partículas subatômicas. Ele usa campos magnéticos para girar uma partícula em espiral cada vez mais rápido, até que ela ganhe uma energia colossal e seja lançada contra um alvo. Geralmente para quebrar núcleos atômicos, né? Ou liberar energia. Exatamente. Então, o que tudo isso significa para a nossa rotina? Como a gente aplica essa ferramenta de altíssima energia aos nossos pensamentos diários e a forma como lidamos com a vida prática? Essa metáfora tem uma utilidade prática imensa no nosso dia a dia.
Quando o texto diz que a vontade bem direcionada age como um ciclotron bombardeando princípios mentais opostos, ele está dando a fórmula da transformação pessoal. Dá um exemplo prático pra gente. Pensa num hábito ruim que alguém tenta abandonar, ou num pensamento intrusivo de medo, de pânico, que tenta invadir a sintonia da pessoa. Certo. Sem o autodomínio, a pessoa simplesmente aceita aquela onda negativa e entra na frequência do medo na mesma hora. É como se o sinal externo invadisse e tomasse conta da televisão. Isso mesmo. Mas, com a vontade funcionando como um ciclotron, a pessoa pega um pensamento positivo, um pensamento construtivo e começa a acelerar isso dentro da própria mente. Ela injeta energia naquilo. Ela foca, repete, fortalece e faz girar aquela forma pensamento de coragem ou disciplina. E faz isso com tanta energia, através do foco constante, que essa ideia ganha força suficiente para estilhaçar a onda mental inferior que estava tentando se instalar. Caramba! É um mecanismo ativo de defesa e criação. E isso levanta uma questão importante sobre a nossa autorresponsabilidade, porque o texto ainda adiciona que é com essa mesma força que nós passamos a presidir as chamadas junções de onda. Junções de onda, o que seria isso? As junções de onda são, em essência, as nossas escolhas mais profundas de afinidade. Quando o autodomínio se instala, não somos mais vítimas daquele quimismo inelutável que falamos no início. A gente assume o controle da química. A vontade passa a presidir com que tipo de energia e com que tipo de pessoas nós vamos nos assimilar no mundo. A gente escolhe o canal. Exato. Segundo a fonte, quanto mais elevado o discernimento da consciência, mais livre a sua criação mental originária. A nossa vontade passa a ter o poder consciente de nos libertar ou nos aprisionar. De sublimar a nossa existência ou de agravar antigos males, construindo o que o autor chama de a nossa esfera do destino. Perfeito. A esfera do destino está nas nossas próprias mãos. Chegando ao fim desta nossa jornada intelectual de hoje, se tentarmos amarrar todas essas pontes que a obra propõe entre a física clássica, a biologia humana e a mecânica espiritual, a conclusão traz um nível de empoderamento gigantesco para a gente, mas acompanhado de uma responsabilidade igualmente imensa. É o peso da liberdade, né? Exato. As nossas mentes não são cofres fechados onde os pensamentos ficam inertes. Nós somos usinas transmissoras e receptoras, operando ininterruptamente. Sem pausa. Cada intenção, cada emoção tem substância, tem peso e tem frequência. E é disparada para o mundo, criando a nossa atmosfera psíquica e atraindo, por afinidade química e magnética, companhias e situações muito semelhantes. Semelhante atrai semelhante. Sempre. O nosso corpo físico é o hardware perfeitamente desenhado, com todas as suas sinapses e vias neurais, para traduzir essa energia invisível do espírito em ações concretas no mundo. É uma engenharia perfeita. E a chave para não vivermos como aqueles moluscos à deriva nesse oceano de frequências, repetindo o hipnotismo do pessimismo diário, é cultivar essa vontade educada. Uma vontade que se tornou forte pelo aprendizado e que agora atua como um acelerador de partículas, capaz de desintegrar influências negativas e escolher conscientemente qual canal sintonizar. É a compreensão de que a realidade que nós experimentamos não é um cenário estático onde fomos colocados. Não mesmo. É um ecossistema vivo que estamos ajudando a codificar a cada fração de segundo. Compreender a mecânica do próprio pensamento é deixar a posição de passageiro, sabe? E assumir com firmeza a direção do próprio destino evolutivo. Nossa, é muito poderoso isso. E isso deixa a gente com uma provocação final, algo que se constrói a partir de tudo que a gente destrinchou aqui sobre a substância e o alcance inegável do pensamento. Vamos lá. Se as nossas ondas mentais viajam sem encontrar barreiras físicas reais, Sim. se elas preenchem um ambiente de forma inelutável, Sim. qual é o impacto imediato daquelas conversas internas e silenciosas que a gente trava o dia inteiro? Ah, isso é muito sério. Sabe aqueles momentos em que estamos andando na rua, ou sentados no transporte público, ou numa sala de espera, totalmente calados por fora?
Mas com a mente a 1000 por hora. Exatamente. Com a mente produzindo uma tempestade de julgamentos, ansiedades ou, no lado oposto, nutrindo projetos, perdão e gratidão. Que tipo de energia estamos deixando no assento daquele ônibus, né? Que tipo de arquitetura invisível os nossos pensamentos não ditos estão construindo, tijolo magnético por tijolo magnético, nos lugares onde trabalhamos e dentro das casas onde moramos neste exato segundo. É uma reflexão para levar para a vida. Fica aí o convite para quem acompanha a gente prestar uma atenção redobrada à transmissão que estamos escolhendo jogar no ambiente hoje. Foi um prazer enorme compartilhar esses minutos de reflexão. O prazer foi todo meu, foi um papo excelente. Até a próxima análise aprofundada.